O Rancho Skinwalker, também conhecido como Sherman Ranch ou Rancho Sherman, é uma fazenda norte-americana localizada em Utah, onde ocorrem atividades paranormais. No outono de 1994, Tom Gorman e sua esposa compraram a fazenda com a intenção de criar gado. Pouco tempo depois, Tom começou a dizer que havia vivenciado atividades paranormais em sua fazenda e estava tentando vendê-la. A família de Gordon permaneceu no local apenas 20 meses. Desde o primeiro dia, em 1994, eles foram aterrorizados por uma inteligência invisível que jogava com a mente deles. Figuras compostas apenas de sombras apareciam dentro de casa. Objetos que se moviam sozinhos, vozes e coisas ruins que aconteciam com seus animais, como o desaparecimento de vacas e touros. Muitas vezes, os animais apareciam mutilados como se tivessem sido cortados cirurgicamente, mas muitos dos cortes apareciam cauterizados. No dia em que os Gormans fizeram sua mudança, eles avistaram um lobo imenso no meio do pasto, em frente à casa. O animal cuidadosamente atravessou o campo, para surpresa de todos, esgueirou-se entre os membros da família, agindo como se fosse um animal de estimação. Havia chovido naquele dia, e os Gorman afirmam que o lobo cheirava como um cão molhado, quando eles faziam carinho no animal, como se de fato ele fosse um animal doméstico. Depois de alguns minutos, o lobo foi lentamente para o curral e agarrou o novilho pelo focinho, tentando puxá-lo pela grade do curral. Gorman e seu pai começaram a bater nas costas do lobo com um pedaço de pau, mas ele não soltava o novilho. Gorman então agarrou sua potente arma que estava no caminhão e atirou no lobo a queima-roupa. O disparo não teve qualquer efeito visível sobre o bicho. O homem deu outro tiro no lobo, que então soltou o novilho, mas ficou de pé, olhando para as pessoas como se nada tivesse acontecido. Gorman deu mais 2 tiros com a poderosa arma, e o animal moveu-se um pouco para trás, mas ainda assim não mostrou qualquer sinal de medo ou sofrimento, nem mesmo sangue parecia escorrer no canino selvagem. O fazendeiro, intrigado, apanhou um rifle de caça e disparou no lobo novamente. Ele não apenas é um atirador experiente, como também é um caçador esportista de considerável reputação. 5 tiros deveriam ter sido suficiente para derrubar um alce. Imagine então o que faria um lobo. O 5º disparo chegou a arrancar uma mecha de pelo e a rasgar um pouco do corpo do lobo, mas o animal ainda não parecia incomodado. Finalmente, após um 6º tiro, o animal correu pelo campo até um mato lamacento. O fazendeiro e seus 2 filhos perseguiram a besta por aproximadamente 1,5 km, seguindo suas pegadas na lama, mas os rastros desapareceram subitamente, como se o animal tivesse simplesmente se elevado no ar. Ao retornar para a área do curral, Gorman examinou o pedaço do corpo do lobo que havia sido arrancado com o tiro, constatando que tinha aparência e cheiro de carne podre. Ele passou a questionar a vizinhança a respeito do animal, mas ninguém tinha visto qualquer lobo manso de tamanho anormal na área. Poucas semanas mais tarde, a esposa de Gorman encontrou outro lobo, que era tão grande que suas costas ficavam da altura do topo da janela quando ele encostou ao lado do carro. O lobo estava acompanhado de um animal que se parecia com um cão, mas ela não pôde identificar ao certo. Certa vez, enquanto circulavam de carro por uma das estradas da fazenda, Gorman e sua esposa observaram algo atacando um de seus cavalos. Eles descreveram aquilo como tendo altura pouco acima do chão, sendo um animal musculoso, pelos ruivos, cacheados e um rabo bem peludo. O inusitado animal tinha uma aparência semelhante a uma hiena. Parecia estar agarrado ao seu cavalo, quase brincando com ele. Gorman chegou a se aproximar até cerca de 15 metros do bicho, mas disse que ele literalmente desapareceu diante de seus olhos. Os Gormans verificaram o cavalo e identificaram numerosas marcas de garras em suas pernas. Poucos meses depois, a esposa de um policial local relatou ter visto uma besta avermelhada e musculosa, semelhante àquele animal correndo pela propriedade. Outros visitantes da fazenda teve um encontro mais ameaçador ainda em sua área central da fazenda. Os visitantes, bem como Gorman e seus filhos, avistaram uma coisa grande e embaçada movendo-se em meio às árvores. O visitante descreveu que a tal coisa apareceu movendo-se suavemente entre as árvores, pelo pasto, cobrindo uma distância de quase 10 metros em segundos. Disse que quando ela o alcançou,
produziu um forte rugido, muito semelhante ao de um grande urso, daqueles que são ouvidos a quilômetros de distância. De acordo com essa história, o animal era quase invisível, lembrando ser camuflado do filme O Predador. O homem ficou tão apavorado que se agarrou ao fazendeiro e não largou de jeito algum. Depois, deixando a fazenda para nunca mais retornar. Outras criaturas e seres não identificados também foram vistos naquela região, incluindo pássaros exóticos multicoloridos que não eram nativos da região e não podiam ser reconhecidos. Houve também numerosos encontros próximos com criaturas descritas como bestas escuras de até 3 metros de altura. Como se as experiências visuais não bastassem, a família também alega ter tido outros sentidos desafiados por estranhos eventos. Muitas vezes ficavam surpresos ao sentir cheiro forte de almíscar. Igualmente aos pastos, inexplicavelmente se clareavam durante a noite como estádios de futebol. Os Gormans alegam terem visto os feixes de luz que aparentemente emanavam do solo. Eles e outros fazendeiros da região dizem também já terem ouvido os barulhos, pareciam ser de maquinário pesado operando sobre a terra, e já ouviram vozes, muitas delas. Tom e um sobrinho relataram que uma vez ouviram uma conversa alta, sem uma origem física, e aparentemente ininteligível. As vozes eram masculinas e desencarnadas. De acordo com as testemunhas, falavam em um tom debochado e pareciam emanar de uns 10 metros acima de suas cabeças. Mas eles nada viam. Os cães que acompanhavam as vítimas grunhiam e latiam para as vozes, quando então fugiram em pânico. Houve também manifestações físicas que não são facilmente explicáveis. Por exemplo, certa vez enquanto verificava o gado na terceira área da fazenda, Gorman percebeu que alguém havia escavado seu pasto. Quase 1 tonelada de terra havia sido retirada de buracos escavados no solo. Suas extremidades se pareciam com círculos concêntricos perfeitos, como se alguém tivesse enfiado um cortador de biscoito gigante no chão, disse o homem. Várias outras marcas de escavação menores também foram achadas. Quando os Gorman finalmente tinham umas poucas horas de sono, eram assolados por violentos pesadelos que depois descobriam que ocorreu identicamente a todos os membros da família. Os 2 filhos, considerados excelentes alunos antes de chegar à fazenda, tiveram suas notas deterioradas. A esposa de Gorman perdeu seu emprego num banco local por suas repetidas faltas ao trabalho e por seu repertório de intenso terror. Na esperança de sentir-se mais seguros, os membros da família passaram a dormir no chão da sala todas as noites. Sua situação era precária e desesperadora. Os Gorman também relataram fenômenos semelhantes aos círculos nas plantações. Uma formação encontrada no seu pasto consistia de 3 círculos de mato amassado, cada qual com aproximadamente 3 metros de diâmetro. Estavam dispostos num padrão triangular, tendo cada círculo cerca de 10 metros de distância dos demais. Vale ressaltar que há apenas uma estrada de acesso principal à fazenda e que qualquer pessoa entrando ou saindo da propriedade seria certamente notada pelos Gormans ou pelos seus vizinhos. Na primavera de 1995, os Gormans começaram a ver coisas estranhas no céu. Eram verdadeiras esquisitices aéreas. Enquanto verificavam o gado, Tom Gorman e seu sobrinho observaram o que parecia ser um pequeno veículo parado na propriedade. Eles começaram a se aproximar do objeto, achando que o motorista poderia estar em problemas mecânicos. À medida que se aproximavam do tal veículo, este se afastava silenciosamente. Gorman e seu sobrinho tentaram mais uma vez chegar perto, e novamente o objeto se afastou. O objeto levantou voo sobre as árvores e lentamente foi embora, sem fazer qualquer som. Com certeza, aquilo não era um helicóptero, disse Gorman. As testemunhas que puderam ver o artefato com bastante clareza garantiram que tinha o formato de um refrigerador com uma luz à frente e outra vermelha atrás. Já por algum tempo antes disso, a família vinha observando estranhos objetos aéreos. A esposa do fazendeiro afirma que algo parecido com um caça-jato, rodeado de luzes piscantes e em forma de disco, pairou silenciosamente a uns 6 metros acima de seu veículo antes de partir em alta velocidade. Cada membro da família fez repetidos avistamentos de uma inusitada nuvem que geralmente pairava ao lado de fora da propriedade. A
tal nuvem foi descrita por eles como tendo luzes de árvores de Natal piscantes, ou mini explosões silenciosas dentro dela. De longe, os objetos mais comuns testemunhados por eles foram esferas flutuantes de diferentes tamanhos e cores. Em 1995 e em 1996, os Gormans e outros moradores da região relataram 12 incidentes separados, quando viram grandes círculos alaranjados voando acima das árvores. Qual a sua opinião sobre este lugar? Deixe seu comentário, dê joinha no vídeo e inscreva-se no canal.